Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero sempre lembrar as diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento da Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada, porém o Antigo Testamento precisa ser entendido. É a história de uma aliança que Deus fez com um povo, o povo de Israel. Essa aliança foi encerrada, o Antigo Testamento acabou e Deus começou uma nova aliança com todas as pessoas do mundo que vêm fazer parte da família dele. O Evangelho é para todos e Deus quer que seja anunciado a todos para que todos tenham oportunidade de vir fazer parte da família de Deus. No Antigo Testamento, a família era só constituída dos descendentes de Abraão, os, digamos assim, judeus. Os israelitas ou judeus eram aquele povo privilegiado por ter uma aliança. Em Amós, no livro da Bíblia chamado Amós, capítulo 3, versículo 2, o Senhor diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei. Deus escolheu. Em Êxodo 19:6 diz que é para que Israel fosse um povo sacerdotal, um povo que se consagrasse a Deus para abençoar os outros povos. Eu vou citar um exemplo. Em cada igreja tem um pastor, um sacerdote, uma pessoa que dirige. Supostamente essa pessoa é uma pessoa espiritual, que se consagra a Deus, que se dedica a Deus, estuda, se prepara para ensinar o povo. E, no entanto, o amor de Deus não é só para com o líder, o sacerdote, o pastor, é para com todos. Deus ama a todos. O líder não é um escolhido por ele ser melhor que os outros. Ele é escolhido para ajudar os outros, liderar os outros, abençoar os outros. Então veja você que o amor de Deus não é só para com o líder, é para com todos. Mas o líder tem uma responsabilidade muito especial. Essa responsabilidade é um peso que recai sobre ele, sobre o líder. E Deus quer que a gente entenda isso. A responsabilidade de Israel era grande por ter sido escolhido por Deus, não por ser melhor do que os outros, mas porque Deus queria escolher um. Escolheu um, aquele povo. Poderia ter escolhido qualquer outro povo. A responsabilidade seria a mesma. Israel recebeu, mas não agradeceu, não louvou ao Senhor pela escolha, não correspondeu. Israel não foi fiel, Israel não obedeceu ao Senhor e muito menos abençoou os outros povos. Israel estava mal diante de Deus, então foi cuspido, vomitado da boca do Senhor. Israel tinha rompido a aliança, o Antigo Testamento tinha rompido. Então Deus só assinou aquele rompimento. Mas ficou tudo registrado na Bíblia, no Antigo Testamento, a história, os poemas, salmos e livros de lei, mandamentos, os profetas, as exortações, as predições, tudo ficou registrado para nosso proveito. Mas temos que procurar entender e aplicar à luz do Novo Testamento tudo que a Bíblia diz no Antigo Testamento. Eu quero falar de um assunto que é complicado no Antigo Testamento. Toda a pureza do povo era exigida por Deus. Entre outros aspectos que manchavam a pureza do povo, estavam as doenças, e neste caso aqui em Levítico 13:14, as doenças resumidas como lepra. Lepra era um nome genérico de doença de pele, não só a hanseníase, mas qualquer outra doença de pele. Hoje existe muita gente que morre por câncer de pele.
Então, qualquer doença de pele era chamada genericamente por lepra. E Deus estabelece, então, orientações e condições. Em nenhum momento, Deus manda tomar esta vitamina ou aquele remédio ou fazer aquele tratamento. O que Deus mostra ali é o seguinte: a lepra precisa ser analisada quanto à sua existência. Se ela existir, comprovadamente ela existir, a pessoa que tem a lepra tem que ser separada do restante do seu povo. Isto, para nós, é muito significativo, são princípios importantes. Como a lepra aparecia, por causa de quê, e como ela se propagava, como ela podia ser curada ou tratada, Deus não entra nesses detalhes. O que se sabe é que Deus disse claramente: vocês são povo da minha aliança. Se vocês obedecerem, povo de Israel, eu vou fazer vocês grandes na terra, poderosos, abençoados, vocês não vão ter enfermidades, vocês vão ser prósperos, vão ter filhos, vão ter riquezas. Tudo isso vai ser consequência de um andar em obediência da parte de vocês. Mas se vocês desobedecerem, eu vou fazer muita coisa acontecer. Vou tirar a paz de vocês, vou mandar o inimigo, vou dizimar vocês e vou mandar também doenças, entre elas a lepra. A lepra era enviada por Deus como consequência do pecado. A lepra é um tipo bíblico do pecado. Então, o que diz respeito à lepra não é para a gente entender como lepra no dia de hoje, porque a lepra, como qualquer outra doença, seja contagiosa ou não, tem o seu estudo na medicina e o seu tratamento. A lepra não é mais apavorante, não atinge grandes quantidades de pessoas. A hanseníase é tratada e tem lá o seu jeito e muitas pessoas são curadas, mas a preocupação de Deus não é com a lepra, é com o pecado. O pecado destrói uma igreja, uma família. O pecado destrói uma nação. O pecado destrói uma nação. Deus quer que o pecado seja tratado. Como? Para começar, tem que ser identificado, não pode ser ignorado. A grande luta na política do Brasil é como roubar e conseguir esconder a ponto de não ser descoberto. E uma vez descoberto, é como conseguir se defender na justiça para não ter que ir para a cadeia. Essa é a grande preocupação da política no Brasil. E é triste. Não há uma preocupação em melhorar a condição do povo e fazer o melhor para o Brasil. A preocupação política, infelizmente, é esta: como esconder a lepra do país. O Brasil está leproso pela corrupção, mas não só a corrupção, outras imoralidades e pecados aos olhos de Deus corrompem o Brasil. Mas Deus diz, tem que tratar. Primeiro tem que identificar. Quem vai identificar? A pessoa apropriada, o sacerdote. Suspeitou de lepra, leva ao sacerdote. Ele que vai verificar. Se ele está na dúvida, encerra, guarda a pessoa, dá um tempo, uma semana de prazo e vai verificar a situação depois. É assim que Deus orientava. Uma vez identificada a lepra, a pessoa tinha que ser separada do restante para não contaminar. É mais ou menos o princípio legal da existência de cadeias e penitenciárias. A cadeia e a penitenciária são coisas que existem no Brasil para separar a pessoa do meio da sociedade. A pessoa que cometeu um delito, ela é presa, ela é separada do convívio da sociedade. A lepra era assim, a pessoa foi apanhada com lepra, tem que ser separada dos outros, para não contaminar mais os outros. Infelizmente no Brasil não é bem assim. Quem vai para a cadeia, às vezes, na maioria das vezes, não se recupera. Mas, enfim, o propósito seria este: separar a pessoa, tirar a pessoa do convívio da sociedade para não contaminar os outros.
Este princípio permeia toda a Bíblia, está no Novo Testamento também. Nós temos que tratar o pecado, seja na nossa vida individual, na nossa família, seja no meio da igreja, a família maior. Temos que separar, identificar, não ignorar, não esconder, identificar o pecado. Uma vez identificado, nós temos que fazer o tratamento. Então Deus entra aqui no capítulo 14 em detalhes sobre o tratamento. Depois que houve recuperação, depois que houve reconciliação, a pessoa foi curada, ela passa por um ritual de purificação para então entrar no convívio da sociedade de novo. A lepra poderia estar inclusive na casa de uma pessoa, é o que Deus mostra aqui. O tratamento seria o mesmo. Vamos examinar, identificar, não pode esconder nada. Na dúvida, vamos dar um tempo para que com o tempo a coisa apareça, se revele, ou então, se realmente está curado, o tempo vai mostrar. Deus quer que aprendamos estes princípios que valem para a nossa vida diária. Não adianta esconder nada de Deus, não adianta esconder o pecado, a lepra, não adianta querer se justificar. Tem que tratar, e o tratamento é doloroso, mas como Jesus já veio para morrer no nosso lugar, esse tratamento não é tão doloroso, é apenas um tratamento que exige a verdade, a sinceridade, para que haja confissão do pecado. E aí Deus mandou Jesus morrer para perdoar o pecado. Não se justifica, pois, esconder o pecado, porque Jesus já veio pagar o preço para o seu perdão. Entenda isso, que é tão importante aos olhos de Deus, e seja importante aos seus olhos também, meu irmão, minha irmã.